Olá, abençoadas, sejam bem-vindas ao meu canal. Eu sou Luciana Ribeiro, pastora, psicoterapeuta. Você é o que você come. Você já ouviu essa frase? É bem verdade que aquilo que a gente absorve, aquilo que a gente ingere, acaba sim por determinar a qualidade de vida que a gente vai ter. Nós precisamos ser muito boas em absorver, mas também precisamos ser muito boas em digerir aquilo que nós absorvemos. Na maioria das vezes nós só queremos acumular, nós só queremos ter mais, saber mais, aprender mais, acumular mais coisas, mais conhecimento, mas na hora de digerir, na hora de compartilhar, a gente não dá meio que uma travada, não é verdade? A palavra de Deus diz que Jesus, ele é uma fonte inesgotável. Foi ele mesmo quem disse, está escrito em João, que todo aquele que um dia provasse dele também teria uma fonte inesgotável dentro de si. Quando nós provamos de Jesus, nós nos tornamos semelhantes a ele. Por isso nós somos fonte, nós não somos cisternas, nós somos rios. Nós somos feitas para fluir, para carregar, mas também para entregar e não represas. Se ele é uma fonte inesgotável e nós também somos uma fonte inesgotável, é preciso que haja dentro de nós um processo constante, um fluxo constante do que a gente absorve com o que a gente digere. A palavra nos afirma que é muito melhor dar do que receber, mas acontece alguma coisa dentro da nossa cabeça que a gente prefere mais receber do que dar. É uma inversão de valores. Dar é melhor do que receber. Você é o que você come. Do que você tem se alimentado? Eu também trabalho com desenvolvimento infantil e muitas mães me perguntam acerca dos seus filhos. Uma das coisas que as mães perguntam muito é que tipo de conteúdo elas devem oferecer para os seus filhos. E não é à toa que existe aquela classificação indicativa que a gente vê nos filmes, nas séries, nos conteúdos que são lançados. Seria muito mais lucrativo para a indústria se a classificação de tudo fosse livre, porque aquele conteúdo teria acesso a todas as pessoas. Mas há uma equipe por trás que pesa, pondera aquele conteúdo e julga se aquilo é adequado ou não para certo tipo de idade. Então, uma das coisas que nós sempre orientamos aos pais é que obedeçam o julgamento de profissionais, pedagogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, psicoterapeutas infantis. Todas as pessoas envolvidas no desenvolvimento infantil julgaram que aquele material é impróprio. Mas se você, pai e mãe, decidirem oferecer e liberar aquele material para o seu filho, ele vai ingerir, ele vai absorver aquele material, mas a pergunta é, ele vai saber digerir? Será que ele vai ter um entendimento pleno ou um entendimento distorcido daquele conteúdo? E você, pai e mãe, vocês estarão ao lado dos seus filhos para, à luz da palavra, instruírem os seus filhos, olha, isso está acontecendo dessa forma, mas a palavra diz que isso, né? Ou você vai entregar o conteúdo para ele e vai assistir os seus conteúdos, né? Então, da mesma forma, nós estamos falando aqui do conteúdo que é entregue para uma criança. Nós também precisamos ser extremamente criteriosas e zelosas com aquilo que nós ingerimos. Você é o que você come. Não se trata daquela que mais absorve, que mais ingere. Se trata da qualidade, daquilo que está nutrindo a tua alma, a tua mente. São verdades, são ideologias, são crenças que são implantadas. Nós temos aí na indústria do marketing, nas mídias, investimentos milionários através desse mecanismo do ingerir, do absorver.
que a gente chama também de fast food. Quando você viu, você já comeu, já entrou, já foi, né? E você abre a guarda e aquilo vai entrando e daqui a pouco você está desejando aquilo. Nós somos muito reféns de imagens, a gente chama de iconofagia, uma cultura, uma sociedade refém de imagens. Você é o que você come. Vendem imagens, alimentam em mulheres uma imagem de que tem que ser assim, essa é a cor de cabelo que você tem que usar, esse é o tipo de roupa que você tem que vestir, essa é a cor que está na moda que você tem que usar para pertencer, né? Nós queremos pertencer. Existe essa noção, essa necessidade de pertencer. Então nós vamos absorvendo porque nós queremos fazer parte de, nós queremos existir em, nós queremos pertencer, mas nós estamos aqui de passagem, não é? Nós pertencemos a um reino que não é desse mundo. Nós somos peregrinas e nós estamos aqui com uma missão de apregoar, de divulgar um reino que não tem nada a ver com esse. Então, muito cuidado com aquilo que você vai ingerir. O texto do apóstolo Paulo, na primeira carta à igreja de Corinto, vai dizer: quer comais, quer bebais, ou seja, qualquer outra coisa que você for fazer, faça tudo para a glória de Deus. Por que o apóstolo vai citar comida e bebida? Porque o que a gente mais faz na vida é comer e beber. Nós comemos e bebemos de 3 em 3 horas, pelo menos deveria ser assim. Então, Paulo está falando de aquelas coisas que a gente vive na nossa rotina, que a gente faz corriqueiramente, até essas. E tem pessoas que falam assim: não incomoda Deus com isso não, isso daí é muito simples, resolve você. Você coloca Deus em tudo, tudo é Deus. O apóstolo escreveu, né? Até na hora de comer e de beber, glorifica o Senhor, honra ao Senhor. Cuidado com o que você ingere, não é? Porque nós queremos acumular. E o acúmulo em excesso nos deforma a nossa forma. Então, para que ficar acumulando? A melhor maneira de nós mantermos a nossa imagem íntegra é absorver, mas também entregar. Lembra, eu falei agora há pouco, nós somos como rios, nós somos fontes e um rio não acumula, um rio não represa, um rio flui. Um rio não retém, não segura, o rio deixa passar, deixa ir. Libera o que o Senhor te entregou. Ei, você mulher que tem ministério, que tem dons. Mas tem alguém que faz melhor do que eu. Sempre, sempre. Não se trata de ser a melhor naquilo que você faz. Sempre haverá mulheres que vão fazer o que a gente faz melhor do que nós fazemos, mas não se trata disso. Se trata de não reter, se trata de fluir, se trata de dar valor àquilo que Deus um dia colocou em você. Ele te alimentou com uma verdade, Ele te alimentou com promessas, Ele te nutriu com propósitos. Então agora alimente as multidões, alimente, partilhe esse pão com as pessoas que estão à sua volta. O que Deus te entregou não foi apenas para você. Deus te entregou para que você se torne mordomo, serva do Senhor. Quando o apóstolo fala, né, quer comais, quer bebais, ou seja, nas coisas mais cotidianas, glorifica o Senhor, dê glória a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando nas coisas corriqueiras, glorifica o Senhor. Isso vale para a comida que você come, o tipo de comida, o tipo de alimentação que você tem, até o seu caráter. Assim como a melhor forma da gente ingerir uma comida é através de um protocolo nutricional, de uma reeducação alimentar.
nós também precisamos reeducar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, para que verdadeiramente nós tenhamos uma qualidade de vida incrível em Jesus. Muitas de nós têm um corpo super nutrido, mas um espírito raquítico, morto de fome, uma alma batida. Tem uma frase, né, quando uma pessoa fica inclinada, as pessoas geralmente soltam essa frase: foi assim que o Napoleão perdeu a guerra. Os antigos faziam muito isso, minha avó fazia muito isso. Quando a gente se abaixava, ela via a gente abaixada, ela falava assim: ih, foi assim que Napoleão perdeu a guerra. Napoleão de fato perdeu a guerra com seu exército inclinados. Por quê? Porque eles ficaram encurralados e eles não tinham acesso à comida. E depois de muitos dias cansados e desnutridos, quem não se nutre não consegue nem ficar de pé. Ei, você só vai conseguir se manter de pé se você se nutrir. E não basta comer, precisa comer coisas certas. A nutrição não é minha especialidade, mas eu sei que se eu comer algo com muito açúcar, ao invés de ter energia, eu até vou ter por um tempo, mas depois eu não vou ter nenhuma. Mas se eu ingerir uma outra fonte, uma proteína, se eu ingerir um carboidrato, né? Para cada ação há um alimento certo para você fluir bem, para você desempenhar aquela ação da melhor maneira. E a gente também é assim com a nossa vida espiritual. Nós também funcionamos assim com a nossa vida emocional, psíquica. Existem gatilhos, existe um alimento certo para você aplicar em cada área da sua vida, sobre cada demanda da sua vida. Você é o que você come. Seja criteriosa. Tenha cuidado com tudo aquilo que você coloca para dentro de si, porque senão a sua essência, o seu eu, será deformado. E quando a gente se deforma, isso não afeta só a maneira como nós nos enxergamos, mas também a maneira como as pessoas nos enxergam. E afeta também a maneira como a gente age, como a gente reage. Quantas pessoas estão limitadas porque comeram, mas comeram a coisa errada, do jeito errado, no momento errado? Quantas pessoas estão deformadas porque só comeram, só absorveram e não fizeram mais nada? Nós temos um protocolo a ser seguido. Nós ingerimos, absorvemos e digerimos. O nosso apetite espiritual também tem a ver com aquela reeducação alimentar que a gente já ouviu tantas vezes os médicos falando e nos aconselhando a fazer. O nosso apetite espiritual não é como uma dieta fast rápida. Eu, às vezes, vejo mulheres que perdem 10 quilos em um mês. E, às vezes, eu vejo mulheres que perdem 10 quilos em um ano. Mas, depois de um mês, aquelas que perdem os 10 quilos estão totalmente disfuncionais. Porque é uma carga tão intensa, uma aplicação tão intensa, tantas censuras, tantas limitações, tantos vetos. Eu sempre digo para algumas mulheres: quanto tempo você passou ganhando esses 10 quilos? Por que você precisa perdê-los em um mês? Se você passou 5 anos, se você passou 2 anos ganhando todos esses quilos, por que você quer perdê-los em um mês? Isso te torna disfuncional, porque você acaba vetando. Uma dieta rigorosa é veto, é censura. E ao menos que você tenha uma doença em curso, por exemplo, como diabetes, que te impede de comer aquele docinho, aquele pavezinho, aquele chocolatinho que você gosta tanto, se você precisar comer um pacote, é um problema. Mas comer 2, 3, uma pequena porção, isso é prazeroso para você. Não se trata de não comer, a não ser que a sua saúde esteja em risco. Se trata de dosar, se trata de equilibrar.
Nós não precisamos censurar aquilo que nos dá prazer se for lícito. Nós precisamos gerenciar. Nós precisamos estar no controle. E muitas mulheres estão nas pontas, nos extremos, no 8 ou no 80. Ou eu vou comer um pacote ou eu não vou comer nada. Isso é muito perigoso. Os extremos produzem enfermidades na nossa alma. Os extremos geram patologias, enfermidades na nossa mente. Então, por favor, seja equilibrada, coma com moderação. E aquilo que é bom para você, que é prazeroso para você, indique, compartilhe, divida. Não fique também com o pacote todo para você. Se você fizer aquilo que o Espírito Santo, que a palavra propõe, vai dar tudo certo. Você vai provar, vai se satisfazer e você vai compartilhar com quem está próximo a você. Todo mundo vai ficar feliz e satisfeito. Você não vai ficar na ponta extrema do exagero, nem na outra ponta de não ter nada. Por quê? Porque se vier você vai ter que ficar com tudo para você, porque tem mulheres que são assim. Tem mulheres que até escondem, não é? Tem gente que tem e esconde, não é meu. Eu já estive com professores, e eu sou professora, eu estive com professores que tinham conhecimento, mas eles não quiseram compartilhar. Eles retiveram esse conhecimento para eles. Tem pessoas que acumulam roupas, sapatos, e até mesmo a sua despensa é lotada, a sua geladeira é lotada de conhecimento, mas e daí? O que você está fazendo com tudo isso, hein? Glutonaria é pecado. Glutonaria não é comer muito, glutonaria é a prática do exagero com a comida. Você pode, num dia de festa, num rodízio, o Brasil tem essa cultura de rodízios, você pode comer. Isso não é glutonaria. Glutonaria é a prática do exagero, de só absorver e não entregar, não digerir. Então, por favor, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Quantas vezes a gente pede, eu quero, Deus me dá, Deus me usa, Deus, eu quero ir. Mas você não está prestando atenção naquilo que você já tem, Ele já te nutriu com tanto. O que você tem já dá para alimentar uma multidão. Então, para que você quer mais? Não se trata de ter fome, se trata de uma insegurança. E se isso for insegurança, não importa o quanto Deus te dê, você nunca vai estar contente, você nunca vai estar satisfeita. O que você tem feito com o que Deus já te deu? Uma das realidades espirituais muito importantes para a nossa vida é que nós sempre vamos ter fome de Deus. Nesse quesito, nesse ponto, nós temos que ser insaciáveis. E aí, para que isso aconteça, nós vamos ter sempre que nos esvaziarmos de nós mesmas. A gente vai ter sempre que olhar para a gente e falar, nossa, hoje eu estou vazia, preciso me alimentar. Mas a nossa cultura é a cultura do acúmulo, da reserva. Então, a gente pensa assim, eu não preciso voltar na igreja hoje, porque eu já fui domingo. Essa semana eu já fui. Ei, você come uma vez só por semana? Você come só 2 vezes por semana? Quantas pessoas leem a palavra durante o culto e nem a palavra? Elas ouvem um versículo que é exposto num projetor, a palavra está ali na estante da sua casa. Ah, mas tem a palavra no meu celular, no seu tablet, não importa. É a palavra digitalizada ou impressa num papel com tinta. Mas quantas das vezes você tem tido contato com essa palavra? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão que te alimenta. Então, antes de você comer aquele pãozinho quentinho que você come todas as manhãs, faça essa pergunta. Você já se alimentou do pão vivo hoje?
E aí, você está desidratada ou você já bebeu da água da vida hoje? Você espera o domingo chegar para se alimentar? Como está a sua vida? Como está a sua dieta espiritual? Apetite espiritual não surge de uma hora para outra. O apetite espiritual é como a reeducação alimentar. Ele exige disciplina. E ouço muitas mulheres falando assim: mas eu não tenho vontade de orar. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia. E se você procurar alguém que faz exercícios físicos todo dia, mas que um dia começou. Um dia ela começou. E tem um ditado popular que diz assim: uma jornada longa começa com um passo de cada vez. Quando a gente conversa com pessoas que já estão há muito tempo, que têm esse estilo de vida fitness, elas sempre falam: eu comecei e eu não tinha vontade no início. Eu ainda conheço pessoas que falam: eu continuo sem vontade, já tenho 3 anos, mas eu vou assim mesmo, porque eu reconheço os benefícios que aquilo me traz. Mas tem pessoas que fizeram sem vontade com o passar do tempo. Aquilo virou hábito, virou rotina. E o que você inclui como hábito, o dia que você não faz, a sua mente acende o alerta e fala: ei, você esqueceu disso. Então, você que tem dificuldade em ter esse apetite espiritual, comece com um passo de cada vez. Eu já ouvi alguns pregadores que hoje são referência para a nossa nação e até em vários países falando. Tinha alguns momentos que eu não tinha vontade, mas eu fazia mesmo sem vontade. Se for preciso, você coloca o seu relógio para despertar. Se for preciso, você coloca na porta da sua geladeira, como você faz com aquela dieta que você recebe da nutricionista ou da endocrinologista, e você coloca ali na porta da sua geladeira para saber o que você precisa fazer. Faça um cronograma, faça um planner. Coloque ali de manhã orar. Mas Deus vai receber a minha oração se eu orar sem vontade. Deus vai receber o seu sacrifício de louvor. E conforme você for conhecendo, experimentando, provando desse pão, bebendo dessa água, prosseguindo em beber e conhecer, nunca mais você vai querer parar. Você vai precisar disso todos os dias. Assim como uma pessoa fala assim: eu tô com uma dor de cabeça hoje porque eu não tomei o meu cafezinho. Você vai dizer: tem algo diferente comigo. Hoje eu não consegui parar para fazer o meu devocional. Lembre-se, você é o que você come. Se você conhece alguma amiga, alguém que está passando por essa fase de falta de apetite espiritual, compartilhe esse vídeo com ela. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.